Nosso convidado de hoje na Band News FM foi um dos responsáveis pela vitória do Corinthians por 3-1 sobre o Ceará na Neoquímica Arena. Vitória essa importante para o Timão, que já não vencia em casa há 52 dias. E isso passou principalmente pelos pés e também pela cabeça do Adson, 20 anos, revelado nas categorias de base do Corinthians e que ontem marcou 2 gols nessa vitória por 3-1. Adson, seja muito bem-vindo à Band News FM. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que foi para você? Como é que está sendo esse dia seguinte dos seus 2 primeiros gols marcados na casa do Timão? Tudo bem? Primeiramente, boa tarde a todos. Tem sido um dia muito especial, né? Ontem pude marcar meu primeiro gol pelo Corinthians na Arena, né? E ainda mais com a vitória no final do jogo. Então, foi um momento muito especial e estou muito feliz. Como é que foi Você já tinha balançado a rede na partida contra o Cuiabá, que foi o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na equipe profissional, e agora não só marcar o primeiro na Neoquímica Arena, mas também 2 logo de uma vez. Foi a sua melhor partida até hoje pelo Corinthians, Adson? Sim, com certeza. Acho que não só a minha, como da equipe do Corinthians, né? A gente conseguiu fazer um excelente jogo, conseguimos fazer que o Silvinho pediu para a gente nos treinamentos e, graças a Deus, a gente foi feliz de ter trazido os 3 pontos. O Corinthians ainda, embora tenha conquistado essa vitória de ontem, né, tem uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro e isso se reflete no fato também da equipe não ter conseguido ainda 2 vitórias consecutivas. Como é que o Silvinho tem trabalhado com vocês, com todo o elenco corintiano, Adson, nessas semanas que vocês têm livre de jogos, né? A semana inteira cheia para trabalhar. E agora tem mais uma dessa antes da partida contra o Atlético Paranaense. Como é que tem sido esses momentos, né, de preparação e o quanto que vocês já têm sentido de evolução também durante esse período? Infelizmente a gente não está disputando outros campeonatos, né? A gente só tem o brasileiro, mas a gente está tentando trazer isso como uma vantagem. A gente está treinando firme durante as semanas, fazendo sempre que o professor Silvio pede, fazendo jogadas novas, ensaiadas, e vem dando certo, né? O nosso time tá numa constante evolução. Sabemos que podemos melhorar muito ainda, mas a gente só está evoluindo com esses treinamentos, já que a gente não está disputando outro campeonato. Focar 100% no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, Adson, por conta de todos os problemas financeiros que vive, para a temporada de 2021, aposta em garotos justamente como você, como também o Gustavo Mosquito, o Rony, que a gente vai falar um pouquinho dele, que tem sido o seu principal garçom, né, nesses 3 primeiros gols marcados com a camisa do Corinthians. Isso dá a vocês mais espaço e também mais oportunidade. Como encarar esse momento em que a torcida, embora o time tenha suas dificuldades, quer resultado, né? Quer ver o time lá em cima também na parte da tabela. Como encarar esse momento do Corinthians? A gente, desde a base, a gente sempre trabalhou para esse momento, né? Para chegar um dia no profissional. Então, todos os meninos que subiram, assim como eu, estão preparados para vestir a camisa do Corinthians e assumir a responsabilidade, né? Que desde da época do sub-17 até passando pelo 20, a gente já sabe que tem uma certa pressão por conta da torcida, por conta de representar uma nação muito grande. Então, tem que estar sempre preparado, né, para esses momentos. Você subiu no início da temporada ainda com o Wagner Mancini, depois da saída do treinador para a chegada do Silvinho. Como é que você tem sentido essa sua adaptação? Obviamente, uma partida das categorias de base para o profissional muda muita coisa. Como é que você tem sentido essa adaptação e o que você, pessoalmente, tem se forçado mais, trabalhado mais a sua parte pessoalmente falando, para se adaptar a esse estilo de jogo do profissional também? A gente, como eu falei, a gente é muito em conjunto, né? O que o profissional treina, a base também tenta treinar justamente para quando chegar esse momento, que tiver essa transição da base pro profissional, não sentir tanto, né? Acho que meu principal, assim, déficit, né, vamos dizer assim, foi que é minha estatura, eu sou um pouco franzino, então a gente está trabalhando diariamente para tentar mudar isso, como está tendo uma evolução já, então
a gente tem que sempre aprimorar, né? O que a gente fazia na base no profissional. Você citou a questão da sua estatura, mas ontem fez um gol de cabeça. Obviamente, com 1,71 m não dá para brigar de frente com os zagueiros adversários. Tem que ser na base da inteligência, como foi ontem, de achar um espaço também entre a marcação para conseguir fazer um gol de cabeça com 1,71 m e ainda sem tirar o pé do chão. Ah, o Fábio Santos foi muito feliz ali, né, de ter acertado um excelente cruzamento. Eu vi ali que não dava para puxar fundo mais. Falei, eu não sou muito de para, mas falei, não, vou para, vai que ela sobra aqui para mim. E fui feliz ali de acertar um belo cabeceio. O Silvinho até comentou sobre isso ontem na entrevista coletiva, que você tem atuado bastante ali pela ponta esquerda, mas sempre chegando bastante na área. E ontem, no lance do primeiro gol, o Jô sai da área para ajudar na construção da jogada pelo lado esquerdo, na tabela com o Rony, e isso abre espaço para vocês. Também tem sido trabalhado isso, essa movimentação maior do Jô, e tanto você pelo lado esquerdo ou Gustavo Mosquito pelo direito, entrando na área para esse poder de finalização? Sim, o Silvinho sempre deixa bem claro que lá na frente é a gente que sabe o que tem que fazer, a gente que procura os nossos espaços. Ele me deixou bem à vontade para flutuar no meio, para entrar na área. Falou que queria que eu pisasse bastante na área. Então, quando eu vejo que o Jô sai para fazer essa flutuação, eu tento compor ali a área e vem dando certo, né? Como foi no meu primeiro gol contra o Cuiabá, tive uma oportunidade também contra o Santos e eu vou conseguindo, né, marcar meus gols desse jeito. Em relação a essa mudança de posicionamento, Watson, de você atuar um pouquinho mais agora pelo lado esquerdo, né? Não era uma característica sua da base, você jogava mais centralizado. Como tem sido para você? Foi fácil também essa adaptação? Ah, cara, acho que como para todo jogador não é fácil, né, você sair da posição, mas o professor Silvinho foi colocando, foi dando a oportunidade nos treinos, estava gostando, foi me dando confiança e, cara, ele sempre falava, treina forte que sua oportunidade vai chegar. E quando chegou, consegui agarrar e, graças a Deus, vou conseguir manter minha titularidade. E essa parceria que vem do terrão do Corinthians, Adson e Rony, tem dado resultados, né? No jogo contra o Cuiabá, que você marcou o seu primeiro gol, a assistência foi do Rony, depois no mesmo jogo você deu uma assistência para ele, e ontem no seu primeiro gol, novamente, um passe dele. Tá afiada essa dupla, não? Ah, com certeza, a gente já vinha do entrosamento, né, do Sub-20, é um cara que é meu amigo fora de campo também, então a gente está sempre conversando sobre jogadas, ensaiadas, posicionamento, e vem dando certo, né? E Adson, agora o Corinthians entra, talvez, como gosta de dizer o Bruno Henrique, num outro patamar, quando chegam jogadores do Quilate, do Renato Augusto e também do Juliano. O que vocês já têm sentido? E eu vou te começar perguntando fora de campo, quando você tem a possibilidade de trabalhar com dois jogadores bastante experientes, e principalmente o Renato Augusto, que já passou pelo Corinthians, é campeão brasileiro. Primeiramente, fora de campo, no convívio diário com esses caras, o que vocês têm aprendido com essa convivência? Eles tentam passar o máximo de experiência para a gente, né? A gente procura sempre estar perto, a gente que veio da base. Ele sempre dá conselhos sobre questões de posicionamento, questões psicológicas também, para não deixar coisas extra-campo atrapalharem. Até mesmo você falou pelo Renato, eu já conhecia a torcida, já sabia como que funciona. Então, são caras assim que é bom você ter por perto, né? Como assim como profissional e também como no dia a dia, na amizade. Então, só tem a evoluir o nosso time com eles, como vem dando uma grande diferença. E dentro de campo, então, o que muda com dois caras que têm esse passe refinado, né, para deixar vocês ali, os atacantes, os pontas, com grandes chances de gol também durante o jogo? Como eu falei, né? São dois grandes jogadores, né? Com passagem de seleção brasileira, já construíram uma grande história no futebol, muito experiente, já ganharam diversos títulos, então só tem a agregar, né? Principalmente para a gente que subiu agora, que é mais novos, então nosso time só tem a crescer.
Nesse jogo de ontem contra o Ceará, a torcida do Corinthians ali já ferveu nas redes sociais, né? Pelos seus 2 gols, pela estreia do Renato Augusto também com um golaço, e já está surgindo aí o Renadson versão 2.0. Em 2015, 2014, eram ali Renato Augusto e Jadson. Agora Renato Augusto e Adson. Vai dar samba essa dupla também? Vamos trabalhar firme, né, para que isso aconteça. Como eu falei, nosso time foi bom, mas ainda temos que melhorar bastante pelos nossos objetivos. A gente sabe que com a camisa do Corinthians a gente tem que sempre buscar títulos, sempre buscar a primeira colocação. Então, vamos trabalhar firme para que isso aconteça. Você falou agora sobre buscar títulos, né, e buscar a primeira colocação do campeonato. Corinthians, por esse início irregular, justamente, já se distanciou um pouquinho da briga pelo troféu. Nesse momento, com a chegada de jogadores como Renato Augusto, também o Juliano e a possibilidade ainda do Roger Guedes, a briga do Corinthians vai ser por Libertadores? Com certeza, como eu te falei, a briga da gente é sempre primeira colocação. Depois, se não der, a gente vai vendo o que está mais próximo, mas quando a gente veste essa camisa daqui, a gente tem que entender que é uma camisa muito pesada, que tem diversos títulos, então a gente tem que dar sempre o nosso melhor e quanto matematicamente a gente estiver tendo chance, a gente vai pensar em buscar a primeira colocação. Adson, durante os jogos, a gente vê um Silvinho muito participativo ali na área técnica, né? E por conta ainda da pandemia, a impossibilidade de acompanhar os treinos do Corinthians, a gente não conseguiu ver muito, né? Apenas pelos vídeos, do trabalho que ele faz diariamente com vocês. Qual que é a característica que você coloca como principal do Silvinho, assim, nesse dia a dia também com os jogadores? É um cara que pega bastante no pé, um cara mais tranquilo? Como que é essa relação de vocês, do Silvinho com o elenco? Então, o Silvinho, como ele já foi jogador do Corinthians, né? Ele já sabe como que funciona, ele já sabe que a gente precisa dar o nosso máximo, precisa dar garra, força, e força de vontade, principalmente, não pode faltar dentro de campo. Então, ele é um cara muito elétrico, está sempre cobrando isso da gente. Fala que pode errar, mas não pode parar de correr, tem que estar sempre querendo a bola, querendo dar opção de passe. E é um cara muito inteligente também, né? Como as jogadas ensaiadas que ele estão treinando, tá dando muito resultado. A gente conseguiu fazer gols dessa forma. Então, é um cara que tá sabendo impor o ritmo de jogo que ele quer no elenco e tá dando resultado, né? Quanto é que o nosso time tá jogando cada vez melhor. Nós já falamos um pouquinho sobre o seu gol de cabeça ontem contra o Ceará e a internet quebrou também, porque o seu penteado não desmanchou em nenhum momento do jogo. E estava todo mundo querendo saber qual que é o truque para o gel ficar bem fixo ali e durante 90 minutos o penteado continuar o mesmo. Aí eu tava lá no CT, aí tem um cara que corta nosso cabelo e tal, sempre antes do jogo, o Eric. E aí ele falou, cara, vamos. Eu nunca tinha feito esse corte. Ele, não, cara, vamos passar um produto aí para deixar ele fino e tal. Eu até nem queria. Eu falei, não, será que vai ficar da hora? Não sei o quê. Ele falou, não, vai, confia. E acabou que ele fez e deu sorte, né? Agora vai ter que ser daqui desse jeito todos os jogos. Não vai ter jeito, agora tem que Não vai ter repetir, né? jeito. Pelo menos vamos ver se vai dar certo no próximo jogo também. Se der, aí não tem como, não tem conversa. Adson, para a gente finalizar, os clubes europeus estão sempre muito de olho em tudo que acontece aqui no futebol brasileiro e sempre também pesquisando revelações, né? Garotos ainda novos, de olho em possibilidades também no futebol do velho continente. Você subiu esse ano, né? Foi um crescimento muito rápido, em apenas 8 meses. Você, e principalmente depois da chegada do técnico Silvinho, começou a ter mais oportunidades, agora engatou uma sequência de partidas como titular. Tem chegado sondagem já? Como é que tá isso para você? Cara, em relação a isso, eu não eu tento me preservar ao máximo, deixo essas questões de clube, para o meu empresário resolver, para meus agentes, tento focar 100% no meu trabalho, que é aqui no Corinthians, e é isso, cara, penso que o trabalho está sendo bem feito, mas como eu falei, eu busco algo muito maior, busco ganhar títulos aqui no Corinthians, então
não penso nisso, deixo para os meus empresários. E já caiu a ficha, Adson, de tudo que você está vivendo, essa adaptação rápida ao elenco, já ter caído nas graças da torcida, com 20 anos, titular do time do Corinthians. Caiu a ficha de tudo isso já? Caiu, mas às vezes você ainda fica um pouco aéreo, né? Porque você lembra da história, você lembra de tudo que passou para chegar até aqui. E você olha para o lado e vê grandes jogadores do seu lado, dividindo o vestiário, dividindo a mesma camisa. Às vezes parece que é sonho, mas, como eu falei, manter os pés no chão e sempre focado. Adson, gostaria de agradecer a sua participação aqui na Band News FM. Parabéns pelos 2 gols, os primeiros na Neoquímica Arena que ajudaram o Corinthians nessa vitória contra o Ceará. Boa semana de treinamentos também e uma boa partida contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.